nossa discussão. Então, turma, retornando à nossa discussão aqui, sobre o sistema massa-mola, é isso que vocês têm que saber. Primeiro, que é um tipo de movimento harmônico simples, então ele é oscilatório e periódico, né? Ele vai oscilar entre duas extremidades de elongação máxima, né? Que é a elongação sempre de distensão da mola e compressão vai ser sempre o mesmo, que a força que faz com que ele tende a retornar ao ponto de equilíbrio é a força elástica, que essa força que faz tender a voltar o corpo ao ponto de equilíbrio num sistema harmônico simples, nós chamamos de força restauradora, e que a característica das grandezas que descrevem esse movimento oscilatório, elas também vão oscilar entre máximo e zero. Então, vocês têm que saber o ponto onde cada grandeza vai ter um comportamento máximo, uma intensidade máxima, e quais são os pontos de intensidade mínima. Lembrando que os pontos de intensidade máxima e mínima vão estar sempre ou na extremidade ou no ponto de equilíbrio. Legal? O que vai ser máximo na elongação máxima? Vai ser a deformação, a força elástica, a aceleração desencadeada por essa força elástica, a energia armazenada nessa mola deformada, energia potencial elástica. O que vai ser máximo no ponto de equilíbrio? A velocidade e, basicamente, a energia cinética presente nesse bloco. Legal? E aí, outra coisa que a gente tem que saber sempre é a relação do período de um sistema massa-mola, como os fatores que interferem num período massa-mola, porque se a gente sabe do período, os fatores que interferem no período do sistema massa-mola, eu consigo interferir no período de oscilação, consequentemente, né, na frequência de oscilação, e com isso a gente consegue controlar a frequência das ondas emitidas por esse sistema massa-mola. Legal? O período e a frequência da fonte geradora da onda, que seria esse sistema harmônico, sempre vai ser igual o período e a frequência da onda, ok? E aí, galera, nunca esqueçam, os dois fatores que vão interferir nos períodos do sistema massa-mola é a massa do bloco que está oscilando e a constante elástica da mola. A massa de forma diretamente proporcional e a constante numa relação inversa. Tranquilo? Quando eu deformo mais a mola, eu pego a mesma mola, mas eu desencadeio uma deformação maior, o que vai alterar é a amplitude da onda, que nós vamos falar daqui a pouco, o quanto a onda vai deslocar o meio material do seu ponto de equilíbrio. Legal? E aí, isso é importante a gente saber, porque a amplitude está intimamente relacionada com a quantidade de energia que aquela onda vai transportar. Ondas com maior amplitude, elas tendem a ter uma maior quantidade energética. Tanto é que, se eu disparo uma onda no meio material, ao propagar o meio material, essa onda tende a perdendo energia para o meio, e ao longo do seu deslocamento, a amplitude dela vai só diminuindo, beleza? Então, a deformação não interfere na frequência de oscilação, o ponto, a elongação máxima que eu vou definir e soltar esse bloco no sistema massa-mola, mas ele vai definir a quantidade de energia, vai ser um dos fatores que vai definir a quantidade de energia transportada, né, por aquela onda emitida nesse sistema massa-mola. Legal? Outro detalhe que interfere na quantidade de energia de uma onda produzida é a frequência.
Oscilações de maior frequência tendem a ter maior dissipação de energia, tá? Então, produz ondas mais energéticas. Ondas de maior frequência são ondas mais energéticas. Então, legal. Sobre o sistema massa-mola, somente só. Beleza? Não tem mais o que a gente discutir. E sistema de pêndulo? Sistemas de pêndulo também é um exemplo de movimento harmônico simples. Se a gente reparar nessa figura aqui, nesse GIF que eu coloquei, olha lá, ele é um movimento oscilatório, ele está girando em torno do ponto O aqui, que seria o ponto de equilíbrio, e vai para as amplitudes de B até C. Ele fica oscilando entre B e C, sempre passando pelo ponto de equilíbrio, o ponto O. Legal? Se esse objeto está oscilando em torno de um ponto de equilíbrio, deve existir uma força que chamamos de força restauradora, que é a força que tende a trazer ele para o ponto de equilíbrio novamente. Quem seria a força restauradora nessa condição de pêndulo? Seria a força peso. Legal? Ok? Na verdade, seria parte da força peso, porque a força só gera aceleração quando ela está... só altera a velocidade, né, a intensidade da velocidade, quando ela está atuando na direção do movimento, ok? Então, com parte da força-peso vai estar sempre fazendo com que esse corpo tende a retornar ao ponto de equilíbrio, que no caso de um sistema de pêndulo, seria o ponto mais baixo dessa oscilação. Legal? Então, em relação a um sistema de pêndulo, ele é... Deixa eu adicionar uma pessoa aqui. Ele é oscilatório, não é? Olha lá, está girando em torno do ponto O. Ele é periódico. Ele sempre vai se repetir no mesmo intervalo de tempo. E a amplitude que ele está tendo à esquerda do ponto de equilíbrio vai ser exatamente igual à amplitude que ele tem do lado direito. Porque se é um sistema conservativo, o que vai estar acontecendo aqui? Vai estar transformando energia potencial gravitacional em cinética, quando ele está aproximando, indo para o ponto de equilíbrio, e depois cinética em potencial gravitacional. E aí ele vai ficar oscilando aqui neste ponto. Beleza? Em relação às grandezas que descreve esse movimento, o que eu posso afirmar? Aonde a amplitude vai ser máxima? Nas extremidades. A deformação, o deslocamento máximo vai ser nas extremidades. Aonde vai ter a maior força restauradora? Sempre nas extremidades, ok? Aonde que peso, né, vai estar a componente peso responsável por gerar aceleração nesse corpo vai estar em maior intensidade, sempre nas extremidades. Quando ele chega no ponto mais baixo, a velocidade se encontra na horizontal e o peso se encontra na vertical, e forças perpendiculares ao deslocamento não gera aceleração tangencial. Então, esse é o ponto mais baixo em que a força restauradora é zero. O peso continua existindo, mas ele não vai estar atuando nesse momento como uma força restauradora, tendendo a trazer ele ao ponto de equilíbrio novamente. Legal? Olha lá. E aí ele vai ficar oscilando em torno de um ponto. Isso aí é a base da construção de um relógio de pêndulo, né? O pêndulo oscila, a cada oscilação completa, ele vai fazer com que o ponteiro do segundo movimente em uma unidade. E aí a gente vê que ele é oscilatório, sim, que está girando em torno do ponto O, e é periódico, porque cada oscilação completa dessa você vai gastar exatamente o mesmo tempo de oscilação, ok? Sempre lembrarem que, em movimentos oscilatórios periódicos, o movimento será acelerado das extremidades para o ponto de equilíbrio e retardado do ponto de equilíbrio para as extremidades. Foi?
Isso porque a força restauradora sempre busca trazer o objeto de volta ao ponto de equilíbrio. Então, se ele estiver afastando, a força restauradora vai estar atuando contrária ao movimento, retardando o movimento. Se ele estiver aproximando do ponto de equilíbrio, ele vai estar acelerando. Legal? Fatores que interferem no período de oscilação de um sistema de pêndulo. O período de um sistema de pêndulo é calculado por 2π raiz quadrada do comprimento do fio sobre a gravidade do local em que ele se encontra. Então, olha só, somente 2 fatores interferem nesse sistema de pêndulo, o comprimento do fio e a aceleração da gravidade. Quanto maior for o comprimento do fio do pêndulo, maior será o tempo gasto para uma oscilação completa, maior será o período, menor será a frequência. Quanto maior for a gravidade, menor será o período, beleza? Maior será a frequência. Uma vez, em uma questão, falou o seguinte, que o cara pegou um relógio de pêndulo, e levou esse relógio de pêndulo para a Lua. E gostaria de saber se esse relógio ia continuar marcando a hora certa, se ele ia atrasar ou se ele ia adiantar. O que vocês acham? Pensa um pouquinho. Se eu levo um relógio para a Lua, eu estou levando ele para uma região de menor gravidade. Se eu estou levando ele para uma região de menor gravidade, o tempo que ele vai gastar para uma oscilação completa vai ser maior. Então, ele vai gastar mais tempo para completar um ciclo. E a cada ciclo que ele completa, ele marca só 1 segundo. O relógio vai continuar marcando só 1 segundo. Só que ele está gastando mais do que 1 segundo, na verdade, para fazer uma oscilação completa. Então, esse relógio começa a atrasar. Ok? Beleza? Outra vez eu vi numa questão falando o seguinte, que foi pego esse relógio de pêndulo, que foi construído numa região onde a temperatura ambiente era na casa de 20 graus, né? E levou ele para uma região extremamente fria. O que aconteceu com esse relógio de pêndulo? Ele vai marcar a hora corretamente, ele vai adiantar ou ele vai atrasar? Se a gente parar para pensar, se eu levo o relógio para uma região extremamente fria, quanto menor a temperatura, menor vai ser o grau de agitação das moléculas. Então, essa haste, este fio, ele vai tender a contrair, uma dilatação negativa, ele tende a ficar menor. Se eu diminuo o comprimento dele, ele vai ter um menor período de oscilação. Se ele tem um menor período de oscilação, ele está oscilando mais rápido. Então, quer dizer que ele vai gastar menos de 1 segundo para fazer uma oscilação completa. E aí, o relógio, a cada oscilação completa, marca 1 segundo. Então, quer dizer que esse relógio vai estar adiantando ao longo do tempo. Beleza? Ok? 2 fatores que eles adoram tentar pegar vocês quanto ao período, interferência no período de oscilação. A massa do pêndulo. A massa só interfere no sistema massa-mola. No pêndulo, eu posso colocar um objeto de pequena massa ou um elefante amarrado nesse pêndulo, que o período de oscilação vai ser exatamente o mesmo. O outro fator que eles adoram tentar pegar vocês é no ângulo que o pêndulo foi solto. Se eu alterar o ângulo, aumentar, por exemplo, este ângulo, o que vai alterar é a amplitude de movimento. O período gasto vai ser exatamente o mesmo, ok? Então, o ângulo não interfere no período de oscilação e nem a massa deste bloco. Massa, ok? Então, em relação ao
movimento harmônico simples de pêndulo, o que eles podem perguntar para vocês é basicamente isto, tá? Então, com isso, nós acabamos de concluir toda a nossa discussão sobre movimentos harmônicos simples. Então, se a gente agora entende o movimento harmônico simples e sabe que esse movimento é liberado pulsos de energia que vão vagar no espaço, que a gente chama de ondas, né? Isso que são as ondas. Agora a gente fala um pouquinho sobre ondas, tá? Então eu vou dar um stopzinho aqui